Boa noite, tudo bem com você? A dona Eunice aí, ó, graças a Deus. Amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 6, por favor. Tenho certeza que você trouxe. Diz assim a palavra de Deus: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Mais uma vez, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Feche os seus olhos, vamos orar. Santo e poderoso Deus, Tu és o Criador de todas as coisas, e nós Te agradecemos, porque estamos reunidos aqui mais uma vez para louvar, orar e clamar e aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa os nossos corações e mentes, que sejam, ó Deus, terra fértil para recebermos a Tua palavra e darmos o fruto no tempo certo, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Todos os dias nós tomamos decisões, não é verdade? Todos os dias nós fazemos escolhas, e algumas decisões são simples, outras são mais complexas, profundas, né? Algumas são rápidas, outras precisam de um tempo, que define o nosso destino. A Bíblia nos mostra que decisão não é algo neutro, pelo contrário, é algo onde você vai se posicionar. Amém, irmãos? Você vai se posicionar. Porque toda decisão, ela nos aproxima ou nos afasta do centro da vontade de Deus. Aquilo que nós escolhemos vai nos aproximar ou nos distanciar da vontade de Deus. A questão aqui não é o problema de decidir. O problema é quando decidimos sem consultar a Deus, sem perguntar a Deus, ou pior ainda, quando nós decidimos desobedecendo a Deus. Talvez você pense assim, mas isso para mim não é possível. Não, queridos, é possível. E a Bíblia registra isso em vários momentos, de homens que foram levantados por Deus, mas se distanciaram de Deus, se afastaram de Deus. Então, tudo é possível, as coisas são possíveis para cada um de nós, porque nós somos limitados. Mas eu quero te dizer o seguinte, que há uma promessa de Deus nas nossas vidas, quando nós alinhamos as nossas decisões com a decisão do nosso Deus, o nosso Pai. Amém? Quando nós reconhecemos o Senhor nos nossos caminhos, e é isso que Provérbios está trazendo de sabedoria para a gente. A orientação que ele dá para a gente é para reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, ou seja, é nós olharmos para as nossas decisões e vermos o quanto Deus está satisfeito, ou o quanto Deus pode corrigir as nossas decisões. E eu creio que Deus quer mover a sua vontade nas nossas vidas. A Bíblia também nos ensina que há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Isso está lá em Provérbios também, capítulo 14, versículo 12. Às vezes nós achamos que aquele caminho é perfeito, que aquele caminho é direito, aquele caminho é correto, que a gente vai se dar muito bem naquele caminho. Mas a Bíblia diz, há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele são caminhos de morte. E Deus não quer isso para cada um de nós. Pelo contrário. Por isso, mais uma vez eu insisto, a importância de consultarmos a Deus algum caminho, alguma decisão, algo na nossa vida. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você deve ter já escutado essa frase, e é uma frase muito importante. Nesta noite, se você crer, se cada um de nós crermos, o Espírito Santo vai nos levar a um nível mais profundo de discernimento e comunhão, confiança e alinhamento com a vontade de Deus. Queridos, é isso que eu espero em todo esse mês e todo este ano de 2026, que estejamos alinhados com a vontade de Deus, que estejamos debaixo, não por causa das bênçãos, mas porque nós escolhemos, ou melhor, decidimos
Deus na nossa vida, nas nossas emoções, no nosso caminhar e em todo o nosso proceder. Amém, irmãos? Em todo o nosso proceder. E os seus dias e os nossos dias, nossa história, não serão como em nenhum outro momento da nossa vida. Muitas pessoas só buscam Deus nas grandes crises e ignoram Deus nas decisões diárias. Somente quando estão diante de um grande desafio é que pensam em Deus. Mas Deus quer atuar na nossa vida em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todas as situações. A palavra nos mostra que Deus deseja participar de todo o processo da nossa vida. Em Salmos 37:5 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e a promessa é o quê? E o mais Ele fará. Aquilo que você precisa, Ele fará. Todo pedido, toda convocação, toda ordem de Deus, logo na sequência vem uma promessa. Então Deus vai dizer para a gente que aqueles que confiam, perseveram. Aqueles que confiam, não desistem. Ou aqueles que entregam o seu caminho e confiam no Senhor, o Senhor vai acrescentar na vida dele. O Senhor vai abençoar a vida dele. Como nós também vemos falando sobre isso. Por que que isso é importante? Porque Deus se importa com a decisão que nós tomamos na nossa família. Deus se importa com as decisões que nós tomamos na nossa fonte de renda, no nosso trabalho. Deus se importa com as decisões que as nossas emoções nos levam a tomar. Deus se importa com as decisões ministeriais. Sabia disso? Deus se importa com as decisões espirituais. Tudo aquilo, ou seja, eu tentei abranger aqui um máximo de áreas na nossa vida. Todas as decisões, em todas as áreas, Deus quer participar. E eu creio que aonde Deus habita, há abundância de alegria. Promessa de Deus também. Aonde a presença do Senhor está, a promessa que é? Que há abundância de alegria. Não é alegria, irmãos, não é apenas alegria, há uma abundância, há um transbordamento de alegria. Você consegue entender isso? Você consegue entender que até no meio das dificuldades e lutas, existe alegria? Sabe por que que existe alegria? Porque você tem a sua alegria em Deus, não nas circunstâncias. Porque se for pelas circunstâncias, nós paramos quando ficamos doentes. Nós paramos quando algo sai do nosso controle. E eu vou falar também sobre isso. Mas quando você percebe que a sua vida está alinhada com Deus, não importa as circunstâncias, não importa os momentos. Quando não incluímos Deus ou não obedecemos Ele, assumimos o controle da nossa vida. E o controle sem direção gera desgaste, culpa ou até mesmo frustração. E tem muita gente hoje nos nossos dias cansadas e sobrecarregadas, não por causa da obra de Deus, não porque fazem a obra de Deus, mas porque vivem uma vida sem direção espiritual. Correm em busca do vento e não o alcançam. O proverbista Salomão vai falar sobre isso. Então, às vezes, nós estamos cansados e sobrecarregados pelas circunstâncias à nossa volta, porque nos falta, às vezes, direção. Você já viu quando você começa alguma coisa, não consegue terminar, para no meio do caminho, começa uma outra coisa, não consegue terminar, para no meio do caminho, começa uma coisa, não consegue terminar, isso gera um desgaste, isso gera uma frustração. E muitas pessoas agem assim porque tomam decisões erradas na sua vida. Acham apenas que decisão reflete numa postagem, por exemplo, numa foto. Tem muita gente insatisfeita com a sua própria vida, porque está achando que a vida do outro é melhor do que a dela, e aí abre mão de continuar na sua caminhada. Tem muita gente que às vezes olha uma foto e fala assim: poxa, eu queria tanto estar neste lugar, eu seria feliz se eu estivesse neste lugar. Eu já vi uma vez uma postagem falando sobre isso, de uma pessoa, eu até comentei aqui e vou repetir, porque para mim foi uma lição. Sabe, chegou uma pessoa, ela estava em viagem profissional,
Eu não vou falar muitos detalhes não, porque vai que a pessoa escuta, né? Ela não é daqui da igreja não, mas ela é conhecida. E aí, o que acontece? Ela estava em uma viagem profissional e aí ela parou em frente a um hospital, ela parou em frente a um hotel de luxo, hotel bacana, né? No caminho dessa viagem, e foi lá e tirou uma foto dentro do saguão do hotel. Sabe o que as pessoas acharam? Que ela estava hospedada naquele hotel. As pessoas acreditaram que uma pessoa simples, como eu e você, né? Como pode uma pessoa assim estar, né? Hospedada naquele hostel, aquele hotel de 5 estrelas? Aquilo era só uma foto, irmãos. Tem muita gente querendo, almejando uma vida de fachada, de ostentação, e ela tirou essa foto para postar para alguém, para mostrar para alguém que ela estava bem de vida. Só que ela saiu dessa foto e voltou para a realidade dela. E às vezes isso traz frustração, isso traz tristeza. Então eu digo para você, em nome de Jesus, Deus não quer que você viva uma vida de mentira, uma vida de fachada. Pelo contrário, Ele quer endireitar as suas veredas. Aquilo que não estiver alinhado dentro da vontade de Deus, aquilo que estiver fora, Ele vai corrigir em nome de Jesus. Ele vai corrigir. Você não precisa viver uma vida de mentiras, uma vida de engano. Não, você não precisa. Pelo contrário, você precisa viver uma vida daquele que te chamou, o Pai da verdade e da justiça, que é o seu Deus. Amém? É essa vida que Deus quer que você viva. Mas para você viver esta vida segundo a vontade de Deus, você precisa fazer e tomar, melhor dizendo, decisões. Você precisa fazer escolhas. E em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida que você não estará mais sozinho nessa caminhada. Deus está entrando agora nos detalhes da sua história. E tudo aquilo que precisa ser corrigido e modificado, eu creio que Ele vai fazer. E você vai tomar as suas decisões, não segundo o seu coração, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mas você vai tomar sim, as decisões na sua vida, segundo a vontade de Deus, que te conheceu no passado, te conhece no presente e te conhece no futuro. Ele conhece o seu amanhã, Ele conhece a sua caminhada, direções, decisões que antes eram solitárias, hoje passam a ser acompanhadas pela presença do Senhor. Deus está assumindo o controle total de você, das suas emoções e das suas decisões. Aquilo que você já não conseguia administrar, creia que Deus vai controlar, Deus vai administrar. E olha, não tem melhor administrador do que Deus. Não tem pessoa melhor para administrar a sua vida do que aquele que te formou e te conhece desde o ventre da sua mãe. E em nome de Jesus, eu creio que o Senhor nosso Deus irá à nossa frente. Ele irá junto conosco, não deixará a cada um de nós e nem nos abandonará. Deuteronômio capítulo 31, no versículo 8 diz: o Senhor irá à tua frente, Ele estará contigo, não te deixará, não te abandonará. Esse é o seu Deus. Essa é a vontade de Deus quando nossa vida está alinhada com Ele. Ele não vai do nosso lado, Ele vai à nossa frente, guiando as nossas vidas. E existe um risco muito grande de quando nós tomamos as nossas decisões pelas nossas emoções. Emoções são passageiras, são momentâneas. E olha, parece difícil de entender isso e de ouvir, mas nem toda porta aberta na sua vida é provisão de Deus. Às vezes é engano. Nem toda oportunidade é propósito. Eu estava meditando sobre isso, e às vezes nós achamos que só porque somos cristãos, tudo que acontece conosco vem de Deus, e às vezes não. Às vezes existem circunstâncias que podem vir na nossa vida para trazer um esfriamento para a nossa vida espiritual, para abater a nossa fé, para nos levar da paz para uma crise. E nem sempre pode ser provisão de Deus.
mas eu sempre creio que mesmo nas lutas, talvez até nas ciladas, Deus estará presente. Eu sempre acredito nisso. Às vezes eu posso estar passando por uma situação muito complicada, e me vem à memória que Deus está comigo. E assim eu quero lembrar a você. Se você está vivendo um desafio na sua vida, na sua caminhada, e talvez você esteja pensando assim, poxa, será que eu sou mesmo cristão? Será que eu sou mesmo? Pode ter certeza que Deus está contigo. Deus está contigo na alegria, na tristeza, na abundância, na escassez. Em todo momento Deus estará contigo. Por isso ele diz, reconheça o Senhor nos seus caminhos. Não tome decisões isoladas sem Deus. Nenhuma área da sua vida. Nem toda pressa, irmãos, é urgência espiritual. Existem decisões que você pode parar e refletir. Olha, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 18, versículo 13, vai falar sobre isso. Decisões tomadas no calor das emoções, na pressão das pessoas, no medo, na ansiedade, quase sempre geram arrependimento. Já viu quando você se precipita numa decisão e fala assim, eu não deveria ter feito isso. Se eu tivesse pensado um pouquinho a mais, um pouquinho melhor, eu não faria. Sabe por quê? Porque muitas das vezes as nossas emoções nos levam a decisões precipitadas. Mas pensa nisso, quando você for tomar decisão na sua vida, lembra-se disso, não, eu vou parar, analisar e refletir. Isso é da vontade de Deus? E se for da vontade de Deus, você pode ter certeza que nenhuma porta aberta na sua vida vai fechar. Nenhuma promessa sobre a sua vida vai passar. Porque aquele que prometeu é fiel para sustentar, amém, irmãos? Ele vai sustentar, e a palavra de Deus não volta vazia. Pelo contrário, ela se cumpre, e ela vai se cumprir na sua vida. Muitas das vezes, quem vai nos colocar essa pressão é o inimigo das nossas almas, porque ele sabe que isso vai nos afundar, vai nos abater. Por isso, pense e reflita antes de qualquer decisão, e ore a Deus, consulte a Deus. Olha, eu não sei você, mas eu sempre penso assim, se algo tira a minha paz, não vem de Deus. Se algo rouba a minha paz, pensa nisso. Se algo talvez hoje não roube a minha paz, mas a consequência dessa decisão vai tirar a minha paz, isso não vem de Deus. Porque Deus não é aquele que tira, mas é aquele que dá. E Ele te dá uma paz que excede todo entendimento. Aquela paz que você entende assim, rapaz, eu não sei por que eu estou tranquilo. O mar está agitado, as coisas estão difíceis à minha volta, mas eu não sei por que eu estou calmo. Eu deveria estar desesperado. Isso é o controle de Deus, o controle da sua vida nas mãos de Deus. É por isso que, muitas das vezes, quando eu passei algumas situações de ansiedade na minha vida, aí eu, conversando com Deus, e eu falava assim para Deus, Deus, me perdoe. Eu tomei o controle da minha vida, por isso eu estou desesperado. Por isso eu estou nervoso. Vamos fazer o seguinte, eu devolvo ao Senhor o controle da minha vida. Tira essa inquietação da minha alma, essa ansiedade que está afligindo aqui meu coração. Me ajuda, Senhor, toma de volta esse problema aí, porque o Senhor levou sobre si a minha dor, o meu fardo, o meu jugo, a minha luta. Senhor, o Senhor levou e eu peguei de volta. Toma de volta, recebe aí, Deus. E toda vez que eu abro a Bíblia, oro e busco a Deus, a paz dele volta para a minha vida. Por isso que algumas pessoas eu converso, não negligencie o tratamento médico, psicológico de forma alguma. Mas eu digo para você, acrescente, no dia da adversidade, no dia da ansiedade, no dia da crise. Estou falando como quem já viveu isso, não porque eu li no livro. Quando você passar por isso, abra a tua Bíblia e leia. Ah, mas eu não consigo entender. Não é a hora de você entender, é a hora de você ler. Cante louvores ao Senhor, escute louvores.
porque aonde a presença do Senhor está, a abundância de alegria. Creia nisso, porque olha, para mim isso tem funcionado. Nos meus dias mais, como é que se diz aquela canção? Nos meus dias mais solitários. Não tem uma música assim agora hoje em dia? Nas horas escuras da minha vida, Jesus estava lá. Ah, gente, nunca ouvi, assim, num momento de crise, nunca passei por essa situação, mas me veio à memória agora essa música. Nas horas escuras da minha vida, Jesus estava lá. Olha, quando ninguém, rapaz, olha que loucura, quando ninguém olhou para mim, Jesus estava lá. Jesus é assim, e por isso que eu louvo a esse Deus, sabe? Porque às vezes quando eu sou improdutivo, que eu não estou tão bom assim, eu não perco o valor para Deus, e você não perde o teu valor para Deus, você continua tendo o seu valor. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Provérbios, capítulo 12, versículo 25. Olha, tremendo. Quando dizemos vamos orar a Deus, significa que estamos alinhando a nossa vontade, as nossas decisões com a vontade de Deus. Então, quando você vier falar alguma coisa e alguém te disser vamos orar sobre isso, acredite, é você querendo alinhar, ou você buscando alinhar a sua decisão, a sua emoção, junto à vontade de Deus. A oração não é atraso e nunca será atraso. Pelo contrário, a oração é proteção. E por isso, irmãos, aonde existe confusão na sua vida, eu creio que a palavra de Deus traz clareza. Aonde havia medo em você, Deus está estabelecendo coragem. Onde havia ansiedade, Deus está derramando a paz que excede todo entendimento. Onde havia portas fechadas por precipitação, Deus está realinhando caminhos. E isso é a promessa de Deus que nós lemos no versículo 6, quando ele diz que ele endireitará as veredas. Essa é a promessa se cumprindo aqui nas nossas vidas. Aonde havia confusão, Deus está trazendo clareza. Aonde havia medo, Deus está estabelecendo coragem. Aonde havia ansiedade, Deus está derramando a paz que excede todo entendimento. E aonde havia portas fechadas por precipitação, Deus está realinhando caminhos. O Senhor irá à tua frente. Ele estará contigo, não te deixará, não te abandonará. Deuteronômio 31, versículo 8. Oração não serve para convencer Deus a aceitar a nossa vontade. Oração serve para nos alinhar à vontade de Deus. Quando você estiver no seu trabalho, para aqueles que trabalham fora, pede a Deus, Deus, abençoa o meu dia de trabalho, que seja produtivo, que dê tudo certo, que eu consiga honrar o Senhor nas minhas decisões. Quando você estiver nas suas atividades dentro da sua casa, ore da mesma forma. Quando você estiver na rua, fazendo a caminho de um tratamento, não sei, em qualquer circunstância na sua vida, ore a Deus antes de você tomar esta decisão. Tem muita gente que faz porque tem habilidade, tem capacidade, mas não é isso que Deus tem para você. Deus não está preocupado com a sua capacidade. Até digo para você que pela sua habilidade e capacidade, pelo seu treinamento, pelo seu esforço, você conseguiu dar uns 10 passos. Agora eu digo para você que você só conseguirá ir além se Deus estiver na sua vida. Aí você pode ter certeza que você vai conseguir além. Jesus nos ensinou sobre este alinhamento através da oração, aonde ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você conhece isso na oração do Pai Nosso,
que é uma oração universal. Olha como é que Jesus vem orientando quem? Você, eu nessa caminhada. Ele vem dizendo, a gente precisa declarar, não o nosso reino, não a nossa vontade, pelo contrário, mas que venha o reino de Deus sobre a nossa vida, que venha a vontade do Senhor sobre a nossa vida. E olha, pode ter certeza que na oração, Deus revela o que precisamos decidir. Na oração, Deus corrige motivações que estarão erradas. Na oração, Deus vai confirmar caminhos seguros para cada um de nós. E através da oração, Deus vai afastar espíritos enganadores. Através da oração, Deus vai desfazer laços de morte. Através da oração, Deus vai fortalecer as suas decisões. Por isso, que um homem tão cheio de sabedoria como Salomão, escreve para a gente, falando sobre isso, sobre a gente consultar a Deus e reconhecer Deus nos nossos caminhos. E talvez alguém pense assim, mas isso ficou só no conhecimento do sábio rei. Não, irmãos. Tiago, no capítulo 1, versículo 5, vai dizer para a gente, se algum de nós, algum dos cristãos, necessita de sabedoria, peça a Deus. Olha a recomendação, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com liberdade, com liberalidade, dependendo da tua versão. Por isso, irmãos, em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, toda a precipitação do passado está sendo interrompida pela ação do Espírito Santo. Laços estão sendo desfeitos, cadeias estão sendo quebradas em nome de Jesus. Decisões erradas que começamos, o Senhor vai corrigir, amém? Esteja aberto a isso. Decisões governadas pela nossa emoção passam a perder força agora, em nome de Jesus. Irmãos, tem que ser agora, não podemos perder tempo. Feridas abertas que influenciavam nossas decisões, decisões erradas, escolhas erradas. Deus está curando agora em nome de Jesus a sua vida. Aquilo que trazia traumas e sentimentos de dor e sofrimento, angústias para a sua alma, creia nisso, Deus estão perdendo forças agora em nome de Jesus. Irmãos, nós acabamos de declarar isso neste louvor, nós não somos mais escravos do medo, porque nós somos filhos de Deus, porque nós estamos debaixo de uma promessa de Deus, nós estamos debaixo e sendo guardados pelo nosso Senhor, amém? Então não tem porquê, irmãos, não tem porquê a gente continuar nessa vida agindo de uma forma impensada, por decisões equivocadas. Você não decide pelo medo, você não decide pela dor, ou pela ansiedade, mas você decide pela direção do Senhor. Por isso que é interessante perguntar, Senhor, essa decisão que eu quero tomar, ela está alinhada com a sua vontade? Será que Jesus faria isso? Eu já fiz algumas perguntas dessas, será que Deus ficaria satisfeito com o resultado dessa decisão? E, irmão, sinceramente, eu estou falando de coisas lícitas, não estou nem falando de nada ilícito, não. Estou falando de coisas rotineiras na nossa vida. Às vezes, quando alguém dá uma cortada, no trânsito, aí tu dá aquela segurada no volante, Eu, graças a Deus, passei o Prisma, O Prisma quase já não tinha mais volante, De tantas situações que a gente passa no trânsito. Aí o volante já estava até desgastado um pouco, Até comprar uma proteção para o volante, porque às vezes precisa, Respirar fundo, pensar 2, 3 vezes, ao contrário de dar uma resposta. Não podemos mais decidir situações na nossa vida por causa do medo, da insegurança, por causa de dor, irmãos. Não dá. Não dá para a gente ser motivado pela ansiedade. Não dá. A gente precisa sim decidir pelo que o Senhor quer para as nossas vidas.
Eu digo para você, às vezes nós entramos em algumas furadas, irmãos. É por decisão nossa, escolha nossa. Não é por causa da vontade de Deus. Acho que se Deus falasse assim com a gente abertamente, Ele diria assim, tá vendo? Esse foi o caminho que tu escolheu. Se tu tivesse me escutado, não teria ido por esse caminho. Aí eu acho que é aquela voz que vem no nosso coração, ou na nossa mente, que diz assim, eu te falei que não era para tomar essa decisão. E eu não estou falando da mulher, não estou falando do marido, não estou falando de ninguém assim não, irmãos. Eu estou falando de você e Deus, quando parece que algo dentro de você fala assim, eu sabia que eu não deveria ter feito isso. Alguém já passou por isso? Eu já passei, irmãos. Olha, eu já passei. Pior nisso tudo é quando você consegue vislumbrar o que vai acontecer. Aí é pior ainda. Irmãos, é uma loucura. Teve uma vez que eu passei a maquita no joelho. Eu estava cortando umas madeiras, né? Galinheiro, irmãos, coisa de roceiro, sabe? Você não sabe o que é isso. E aí eu estava fazendo, compramos umas galinhas, na época que eu e Dani morávamos no sítio, né? Aí comprei umas galinhas, falei, poxa, vou fazer uma granja aqui, né? Sonhador. Eu tinha um frango muito querido, era o Christopher. Ele era do meu coração. Frango bonito, sabe? Bonitão. Chorei muito quando ele morreu. Mas vamos deixar isso para outra história. E aí eu estava fazendo, né, o galinheiro. E tá pensando o quê? Que galinheiro... Lá em Seropédica, galinheiro não era, assim, ripinha, não. Era perna de 3. Aquele assoalho, sabe? Aquele assoalho de piso. Aquele bacana. Era esse assoalho, né? Eu botei nas costas para proteger, né, a tela e tudo mais. Aí tinha algumas ripas que estavam passando. E aí eu fui com a maquita e fui passando assim, né, para cima. Aí sabe aquela coisa que eu vi assim, falei, não faz isso que vai dar problema. Mas eu insisti, falei, não vai dar não, vai ser rapidinho. Rapaz, esse rapidinho acaba contigo. E aí, na altura da vista, um pedacinho de madeira foi no olho. Ah, que loucura. O que acontece? Tu fecha os olhos. E aí, quando eu fechei os olhos, eu estava agachado, né? Quando eu fechei os olhos, a maquita veio e, ó, pegou no joelho. Mas foi só na carne, nada demais, graças a Deus. Aí a jeans também, né? Rasguei a calça. Foi uma tristeza. Hoje é moda, né? A galera andar assim rasgado e tal. Mas eu acho que eu fui que inventei a moda, né? E aí rasguei e tal. Pô, uma loucura. Mas me veio aquele pensamento falando assim, não faz isso. Mas eu decidi fazer. E o que aconteceu? 16 pontos no joelho. É lindo, gente. Gostoso. Então lembre-se disso, né? Você não decide pela sua dor, pelo seu medo, não, por ansiedade. Pelo contrário, você decide por princípios do Senhor na sua vida, por fundamentos espirituais, pela palavra de Deus. Essa tem que ser a postura do cristão, irmãos. E eu não estou te falando aqui, não é uma receita de bolo, não é. O que eu estou te falando aqui é o seu dia a dia com Deus, é a sua caminhada com Deus, é você mesmo caminhando com Deus. Mas creia nisso, creia que o domínio próprio do Espírito Santo, você lembra disso? O domínio próprio do Espírito Santo vai passar a governar a sua mente, as suas emoções, as suas decisões, irmãos, as suas escolhas. Você não é mais escravo do medo. Você é o quê? Sempre. E nada pode negar isso. Por isso, não faça escolhas erradas. A vontade de Deus nunca vem acompanhada de confusão, de mente perturbada. A vontade de Deus é selada com a paz, paz que excede todo entendimento. A paz não significa ausência de desafios, de lutas, de tempestades, de crise, não. Mas significa, irmãos, a certeza da vitória, que nasce dentro de você e flui como rios de águas vivas, aonde a tua boca passa a declarar palavras de vida. Por isso, irmãos,
que dentro de você não pode sair discurso de derrota, irmãos, porque você tem um Deus vitorioso em todas as batalhas. Então não pode sair nada diferente da sua vida. Você pode até dizer: eu estou passando, eu estou vivendo, mas assim como eu entrei, eu sairei deste deserto. Assim como eu entrei nessa circunstância, talvez até pelas minhas decisões, eu sairei, não pelas minhas decisões, mas pela vontade de Deus. E a vontade de Deus, a Bíblia nos registra para a gente que ela é boa, perfeita e agradável. Por isso que quando o teu cenário não for bom, não for perfeito e não for agradável, Deus está fora. Deus não está nisso. Você consegue entender, irmãos? Você consegue perceber como a Bíblia nos ensina e nos mostra a vontade de Deus sobre nós? As lutas vêm de fora para, às vezes, abalar a nossa fé, para nos entristecer, mas Deus te sustenta de dentro, irmãos. Entenda isso. A luta vem de fora para abalar a sua fé, para te entristecer, mas Deus te sustenta não com recursos externos, mas com o que habita dentro de você, e dentro de você habita um ser poderoso. Digo para você, o Espírito de Deus habita em você, o Espírito de Deus se move em você, o Espírito de Deus direciona e governa a sua vida, governa as suas decisões. Decisões alinhadas debaixo da vontade de Deus protegem a sua família, protegem o seu casamento, guarda a sua vida financeira, fortalece a sua fé, e pode ter certeza que no final de toda luta você sai com um amadurecimento espiritual. Se você sai derrotado de alguma adversidade na sua vida, fraco, caído e abatido, irmãos, cuidado que você pode voltar para aprender de novo a lição. Então, quando você sair de alguma circunstância, aprenda e cresça espiritualmente, amadureça, se fortaleça em nome de Jesus. Os passos de uma pessoa são confirmados pelo Senhor, e Ele se agrada do seu caminho, diz a palavra do Senhor em Salmos 37. Hoje não é uma noite apenas para ouvirmos uma boa palavra, mas é uma noite de entregar decisões no altar de Deus. E eu pergunto para você, o que hoje você poderia entregar para Deus? Talvez haja aqui no nosso meio pessoas com uma certa confusão diante de algumas situações, talvez até pessoas cansadas por decidir algumas coisas sozinhas, sobrecarregadas por ter que carregar a família toda. Tu já viu gente assim? Às vezes a mãe, né? Às vezes o marido, às vezes a avó, a tia, algo assim do tipo, que tem que carregar todo mundo, e às vezes está cansada porque estão decidindo coisas erradas, e ela sabe disso e não sabe o que tem que fazer, ele sabe disso e não sabe como mudar isso. Eu digo para você, só Deus para mudar, não tem outra coisa, não tem outra escolha, é só Deus que pode mudar. Mas eu creio no poder da oração, eu creio na atuação de Deus sobre a sua vida. Eu creio, irmãos, que decisões erradas que nós tomamos no passado, para esse ano de 2026 nós não vamos tomar. Nós não vamos cometer o mesmo erro. Porque se você comete o mesmo erro, é uma total burrice. É porque você ainda não aprendeu. Você já deve ter escutado o ditado popular falando sobre isso. Errar uma vez é humano. Persistir no erro, isso não está na Bíblia não, irmão. Isso é ditado popular, eu falei para você. Mas eu digo para você, que você passou por uma lição e não aprendeu, não cresceu espiritualmente, vai passar de novo. E vai passar de novo, até que você aprenda a não entrar mais em decisões assim na sua vida. Até aprender que Deus tem que governar as suas decisões e emoções. E eu quero orar para que você tenha uma direção clara de Deus na sua vida. Mas você precisa confiar no Senhor. Porque se você não confiar, não vai adiantar nada.
A Bíblia diz em Provérbios 3, versículo 5, que você precisa confiar no Senhor de todo o teu coração e não se basear no seu próprio entendimento. Sabe aquela pessoa chata que diz assim, a minha experiência? Ou seja, a vida dela está baseada pelos erros que ela cometeu. E o princípio da sabedoria, aí volto de novo ao popular. O princípio da sabedoria está relacionado quando você vê os erros e não comete. Isso é sabedoria. Agora, quando você vê os erros e comete esses erros, isso é só inteligência, irmãos. Sabedoria é quando você vê e olha, toma uma decisão diferente. Eu não vou agir dessa maneira, vou tomar uma decisão diferente na minha vida. Não foi porque meus pais erraram em alguma área da vida deles, na criação e tudo mais, que eu vou repetir esses erros. Não, não quero esse erro. Não foi porque a minha mãe, me concebeu em um relacionamento não alinhado com Deus, sabe? Eles começaram uma relação conjugal e nem casaram e tudo mais. Não foi porque eles erraram que eu vou errar também. Hoje o que nós mais vemos são jovens trocando de pares. Por quê, irmãos? Porque falta ensino? Porque falta orientação? Decisões. A cada dia nós vemos aí a nossa sociedade se enfraquecendo. Por quê? Decisões, escolhas. Eu não digo para você nem escolhas erradas, mas eu digo para você escolhas fora da vontade de Deus. Porque se Deus não estiver no controle, na direção, não vai adiantar. Por isso, a palavra de Deus vai dizer, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie nisso. Porque senão, irmãos, aqueles que começaram a sua vida em uma outra religião, não vão sair dela. Não vão conhecer a Cristo. Você não é herdeiro daquilo que te subjugaram. Você é herdeiro de Deus. E Deus te levanta para ser livre de toda a opressão, de todo engano, de toda mentira. Então, não viva como escravo. Viva como aquilo que Cristo conquistou na cruz por você, sua liberdade. Isso não tem preço, amém, irmãos? Então eu vou orar, e como nós temos poucas pessoas, eu quero orar por cada pessoa, cada um. E eu queria que você viesse aqui à frente, e eu vou orar na sua vida por esse princípio de decisões. E eu quero pedir que o ministério esteja também orando comigo. Então, por favor, Aline, Roberto e os demais estejam orando comigo, por gentileza. Pode chamar as crianças, sim. Pode eu chamar as crianças. Não é um momento de pressa. Eu sei que você está com a correria, você deixou a janela aberta e acha que vai chover. Não, não vai chover agora não, fica tranquilo. Foi só uma brisa leve, choveu só para a baixada. Mas é um momento de entrega. Então, se você puder, feche os seus olhos. Comece a entregar ao Senhor, comece a orar a Deus, comece a buscar esse alinhamento espiritual, essa validação de Deus, permissão de Deus. Acredite que Ele está cuidando da sua vida. E eu quero que o ministério esteja orando pelas pessoas também, orando com autoridade, concordância, pedindo a Deus que venha dirigir os nossos pensamentos. Pensa aí no seu coração, qual decisão você precisa colocar nas mãos de Deus hoje. Pensa comigo, o que você tem para decidir? O que você tem decidido sem consultar a Deus? Em que área da sua vida você precisa ouvir mais e agir menos? E em nome de Jesus nós vamos orar para que decisões estejam aliadas com a vontade de Deus. Aleluia.
Aleluia. Uma oração especial, eu queria que você fechasse os seus olhos e continuasse ainda nesse espírito. Como a gente está numa transmissão online, existem pessoas aqui. Anderson, pode vir a equipe do louvor, por favor. Existem pessoas conectadas, então vamos orar por essas vidas. Maravilhoso Deus, eu coloco em tuas mãos cada pessoa conectada a esta transmissão, cada nome, cada família, cada coração, cada mente, Deus, eu coloco diante de Ti. Não sei aquelas que estão presentes, mas eu tenho certeza que outras ainda serão alcançadas. E a oração não tem fronteiras. O Senhor é um Deus onipresente. E eu entrego em Tuas mãos, ó Deus, cada pessoa, crendo, Deus, que se elas alinharem o seu coração com a sua vontade, elas viverão dias muito melhores do que toda a sua história, Deus. Abençoa, Deus, essas mentes e corações, e que as decisões que eles tomarem em todo este ano estejam alinhadas com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Quando colocamos nossas decisões no altar de Deus, Deus responde com direção, paz e alinhamento. E a palavra de Deus para a gente é: o Senhor guardará a tua saída, o Senhor guardará a tua entrada, desde agora e para todos sempre. Amém?